tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com Leonardo Mesquita, vice-presidente da Cury, construtora, que vai contar para a gente como está o Porto, a região do Porto, o mercado do Porto, porque a Cury foi pioneira em construir residenciais no Porto pelo programa Minha Casa e Minha Vida, saber como as mudanças do Minha Casa e Minha Vida, os impactos, né, no dia a dia para quem procura trocar o aluguel pela casa própria. Mais uma vez, Leonardo, obrigada por você estar aqui com a gente, viu? É uma honra poder contar com uma pessoa assim tão ocupada e tão atuante no mercado. Que isso. Obrigado pelas palavras e a gente que agradece aí o espaço, poder trocar ideia e poder contribuir um pouco com o que a gente vem fazendo. E assim, como você falou, a gente atua bastante aqui no mercado do Rio e assim, tem bastante coisa acontecendo, eu acho. Acho que é um momento, graças a Deus, bom do mercado, de retomada um pouco de algumas novas áreas de atuação e acho que, no geral, em função das medidas que, como você falou, tem boas perspectivas aí. Porque o mercado, né, assim, como a gente até bateu um papinho no bastidor, o Minha Casa e Minha Vida, né, o segmento econômico, né, porque nos empreendimentos, até queria que você explicasse um pouquinho para a gente, que também há possibilidade de quem não se enquadre na faixa do programa possa comprar que fique fora, né, que receba acima. Só que agora também o programa deu aí 8 mil a renda familiar. Queria que você explicasse um pouquinho isso e faz com que o programa ganhe também uma outra, assim, vocês da Cury já vêm fazendo esse diferencial construtivo, de tipo de apartamento, priorizando o lazer. O lançamento mais recente de vocês tem uma vista lindíssima para a Baía de Guanabara. Viu? Eu tô ligada nos lançamentos, entendeu? Assim, legal. A gente está trazendo, a gente não está aqui fazendo um comercial da Cury, sim falando do mercado tão importante que é o segmento econômico e que com essas mudanças são positivas, né? Outras porta-vozes do setor têm dito isso, que atuam nesse segmento e que vai abrir um leque até para a classe média, que estava aí um pouco também desassistida, vamos dizer assim. Exato. Corrija se eu estiver errada, mas... Não, exatamente. Eu acho que o que acontece agora a gente tem a renda do programa está indo até 8 mil e tem a grande mudança do preço limite, né, que era 264, vai para 350. Isso acaba criando uma possibilidade de uma quantidade muito maior de clientes poder adquirir dentro do programa. Hoje, num cenário onde você tem um juros para quem está fora do programa um pouco mais elevado, em função das taxas de juros do país que estão mais elevadas no momento. Então, você acaba tendo uma diferenciação no preço final muito grande, porque você tem aí, às vezes, 1,5 ponto de diferença numa taxa de juros de financiamento, faz uma boa diferença, um bom estrago, eu diria, na hora da aquisição. Então, você acaba com essa mudança podendo atingir apartamentos, como você falou, você consegue vender um apartamento de uma qualidade muito boa, com lazer, com toda uma infraestrutura dentro do programa para a pessoa poder, essa classe média, como você citou, poder também ter um juros mais condizente com a realidade de aquisição de imóvel. Acho que esse é um fator que é preponderante no mercado imobiliário, que é você ter só o fato de ter a possibilidade de ter uma diminuição da taxa, o mercado já está, de uma certa forma, se animando, né? Então, você, no Minha Casa, você acaba tendo isso quase que diretamente quando você sobe essa faixa e você enquadra muito mais imóveis com uma taxa de juros para o cliente mais atrativa. Essa talvez seja a grande diferença do que está acontecendo. E também tem um outro fator que também tende a ter um impacto legal, vamos entender como é que a Caixa vai enxergar isso no dia a dia, que é tentar com que o financiamento de 30 anos, em muitos casos, também vá para 35. Isso também vai impactar no poder de compra de uma forma bem
Fora que dentro das faixas também teve uma pequena diminuição no que é chamado faixa 2, que agora foi para 2,64, teve uma diminuição na taxa de juros. Então, tudo isso, de uma certa forma, você está impactando no poder de compra da pessoa, dando um pouquinho mais de possibilidade aí para ela adquirir o seu imóvel. Enfim, é um bom momento, porque a gente sabe que queira ou não, como a gente estava discutindo há pouco tempo atrás, os programas, de certa forma, eles têm uma data, assim, eles começam no ápice ali e eles vão perdendo a força por conta da inflação, não tem jeito. Então, é sempre um início de programa, é um bom momento para o adquirente ver imóveis, porque ele vai estar pegando ali o melhor momento em relação a taxa versus preço, é a melhor equação, com certeza. E aí também faz com que, assim, ele possa trocar, né, o aluguel pela casa própria e, principalmente, assim, falando um pouco especificamente de vocês, que vocês foram para o Porto, pioneiros no Porto, quer dizer, ali o Porto, o centro, que vocês têm empreendimento também no centro, já tem toda uma infraestrutura, né? E a gente sabe que o trabalho híbrido, existe o home office, mas o híbrido está aí, né? O centro está sendo novamente ocupado pelas empresas que estão voltando. E quem mora no centro, a gente sabe que tem uma demanda grande, assim, tem tudo. Tem transporte, né, mobilidade urbana, tem cultura, tem faculdade, tem tudo. Essa subida de preço, ela, na verdade, ela abraça regiões, como você falou, melhores, e faz com que essas regiões que têm normalmente grande adensamento possam usufruir de benefícios do programa. A gente acaba, aí também entrando um pouco no que você falou, a gente tem um histórico recente na região do Porto Centro muito legal. Você acompanha aí, a gente já fez uma quantidade grande de lançamentos e o mais legal do que a gente, assim, ter essa mudança, que a gente consegue colocar mais produto, e para ajudar o que no caso aqui, acho que direito até que tá num bom momento, e aí isso vem a ajudar. A gente tem um número que a gente levantou recentemente, que é muito interessante, é que, apesar de tudo que a gente já veio fazendo no Porto, a gente sempre fica naquela história do seguinte: olha, será que chegamos... Como é que tá? Será que a demanda, como é que tá? É sempre a pergunta. Demanda, chegamos no limite. Chegamos no limite. Mas a gente, esse ano, lançou um empreendimento em fevereiro de 950 unidades, que foi praticamente todo. E agora acabou de lançar um de 374, que a gente tem já perto de 50% vendido. Então, só nesse ano a gente já vendeu mais de 1.200 unidades no Porto. Então, mostra que isso que você falou, eu acho que independente da questão do trabalho remoto híbrido, a gente tem uma questão de infraestrutura urbana, e o Rio é muito marcante isso, que por mais que se tente dar qualidade de transporte ou de locomoção, é cada vez mais complicado e custoso você se locomover dentro das grandes cidades. Então, e levar infraestrutura para os lugares que não tem. Então, eu acho que isso hoje, o Porto representa, assim, tá mostrando uma força de como essa infraestrutura instalada, ela, de uma certa forma, atrai as pessoas. E atrai de um jeito que é interessante também, que a gente tem uma pesquisa, depois a gente pode partilhar com você, que a gente não tem um local que seja o local de referência do qual a gente está trazendo as pessoas. A gente tem um leque tão grande de bairros que são hoje compradores do centro-porto, que faz com que a gente até fique com dificuldade de medir essa demanda. Porque normalmente quando você tem uma região onde você tem uma população daquela região e você acaba pegando a renda que está vindo, de como é que é aquela região, quantas pessoas... Então, você consegue entender um pouco o mercado de uma forma um pouco mais estratificada. Nesse caso específico, acaba que a gente tem demanda, além do Rio, a gente tem de bairros, de municípios da Baixada, de Niterói, de São Gonçalo. A gente tem, hoje, por incrível que pareça, que Zona Sul, principalmente Copacabana,
um dos grandes bairros de atração, fora os bairros do centro que tem uma demanda natural que não tem lançamento no centro há muito tempo, Sim. como São Cristóvão, Catete, Glória, Lapa, esses bairros mais perto do centro, e a Zona Norte, que também é muito carente de lançamentos e de locais que você possa ter uma qualidade de vida interessante. Então, na verdade, você acaba tendo um combo aí de possíveis adquirentes que eu acho que explica um pouco esse sucesso que está acontecendo nessa região. E até também o tipo de produto que vocês levam, como você colocou, não tem tido tantos lançamentos no centro, essas coisas assim. A modernidade, né? Vamos dizer, até a funcionalidade, né? Vocês trazem empreendimentos, porque assim, morar bem não é só morar bem naqueles mega apartamentos, porque até a manutenção hoje em dia, além de ser cara, é complicada, mas são apartamentos que comportam, né, a família, o casal jovem, enfim, uma família ou quem quer morar sozinho, e tem toda a infraestrutura inteligente para que ele possa curtir, né, um espaço de lazer e tudo ali, que também não vai onerar tanto no bolso, já que vai ser diluído pelos outros condôminos. Estou errada? Não, sim, eu acho que assim, essas regiões que eu falei, principalmente, porque tudo que você falou em relação ao apartamento, eu acho que assim, o mercado imobiliário ele tem suas fases, né? Então tem suas demandas e suas. Eu acho que hoje, quando você fala da própria Zona Sul, da Zona Norte, uma boa parte, e você fala da região central do Rio, são 3 regiões que têm baixíssima oferta de imóveis, diria, como você determinou, assim, modernos, né? E mais eficientes do ponto de vista de tamanho, mais eficientes do ponto de vista de área de lazer, mais eficientes do ponto de vista de despesa condominial. Então, você tem hoje conceitos mais modernos de compartilhar determinadas coisas no empreendimento. Desculpa. Você tem áreas hoje que são mais procuradas, por exemplo, hoje, uma academia é uma área muito procurada em condomínios, é quase que virou olha, não tem um condomínio hoje que sai que não tem uma academia, porque é normal que as pessoas exercitem. Então, até um determinado momento do mercado, se você for falar dos anos 2000 para trás, você não tinha isso como um padrão, olha, tem que ter, senão o mundo acabou. Exatamente. Então, eu acho que assim, hoje isso, a gente vê muito, por exemplo, o bairro que eu dei como Copacabana. Copacabana, por mais que tenha uma oferta, um adensamento gigante, por mais que tenha uma grande oferta de imóveis, são imóveis, na sua grande maioria, muito velhos, com condomínios muito caros, infraestrutura pequena e que você não consegue ter nem um valor de revenda que seja muito diferente ali no dia a dia. Então, eu acho que isso atrai para que, assim, eu acho que o legal do que está acontecendo com esse novo bairro é você estar surgindo um bairro com os anseios e as necessidades do público atual, que são áreas. O que a gente hoje tem? Isso também é quase que assim, coisas tradicionais. Hoje você tem quase que coworking virou um negócio. Também. Exigência, né? Tem que ter. Virou assim, tem que ter. O que tem um empreendimento? Tem que ter. Tem que ter o coworking, tem que ter a academia, a piscina, tem que ter, assim, virou itens que são itens padrão hoje para a realidade de hoje. Então, isso eu acho que tende a fazer com que esse bairro... Porque isso, o que eu acho que a maior loucura aqui é você conseguir ter um bairro com volume, com essas características que a gente está falando aqui, e ainda colado no centro. Entendeu? Isso não é normal em lugar nenhum. Porque normalmente você tem aeroporto, você tem barca, você tem, né, assim, tudo... Tem uma infraestrutura de cultura que não tem... Não é que não tem... não é normal ter na cidade. Não tem cidade nenhuma do Brasil. Você tem o que você tem de museu aqui perto, o que você tem de patrimônio histórico colado, você não vai ter em poucos lugares. Assim, no mundo você vai ter poucos lugares com essa diversidade tão próxima. Então, eu acho que... E aí, assim, é uma questão do Rio, de uma certa forma, se redescobrir, é mais ou menos... que assim, eu fico espantado, Cristiane, que assim, você não tem noção de quantas pessoas eu ainda converso e questionam
que não tem a dimensão do que está acontecendo no Porto. Olha, Fica o convite para ir lá, né? Fica o convite para ir lá, né? Porque realmente, assim, é tão impactante para as pessoas que vêm, e aí eu acho que explica um pouco o sucesso, porque se você hoje vem no Porto, você vai ver já uma série de obras acontecendo. Você tem uma faculdade do IMPA já em fase final de ficar pronta, que está muito bonita, uma faculdade de matemática pura e aplicada, referência nacional, que está sendo feita. Você tem o Terminal Gentileza, que é o TIG, que é uma obra também grande, que é a interligação da Transbrasil com o VLT. Então, você tem um conjunto de obras, fora mais 6 mil unidades em construção. Então, assim, só de você ir no Porto, você já tem aquela sensação de, cara, isso aqui está já assim, aquela possível transformação já está acontecendo. Já está sendo materializada, né? E eu acho que isso é o grande. E como a Cury ficou muito conhecida por conta disso, apesar da gente fazer tanta coisa também em Zona Norte, a gente tem um lá em Niterói também bem legal, que eu comentei com você. Isso, eu quero saber, vou ter que chamar um pequeno intervalo, a gente volta já, que eu quero saber quem são esses compradores, são jovens, são investidores, assim, se você pode abrir isso para a gente. Se é um bom momento, né, para comprar também o imóvel e falar o que a Cury está planejando até o final do ano. Pode ser? Tá bom. A gente já volta, um minutinho. E voltamos com o Leonardo, que vai contar para a gente agora quem é esse público que está consumindo esse tipo de imóvel no Porto. Você já disse os bairros, né, até municípios que têm vindo para o Porto, né, até por conta de toda a infraestrutura que a região já oferece. Quem são? Tem muito investidor? Tem realmente aquela pessoa que quer ficar, desculpa de ter te interrompido, ficar próximo ao trabalho, ou até mesmo já com essa visão que vai fazer uma faculdade, um universitário, bom, enfim. Olha, eu acho que, sim, tem investidor sempre, mas assim, a grande maioria não, porque primeiro que a gente também vê muita gente financiando o imóvel, então não é muito uma característica de investidor ter esse perfil. É uma diversidade grande, porque a gente tem, você vê, dentro do todo, a gente tem muito servidor público, seja federal, municipal, estadual, tem esse público. A gente tem, por exemplo, a Marinha tem uma representatividade grande pelo volume de funcionários, pela proximidade do distrito ali, né? Tem distrito naval. Assim, óbvio que quando eu falei de servidores, você tem uma quantidade de órgãos de município, estado e federais aqui perto também são representativos. E muito, acho que esse padrão que você falou de pessoas que querem estar mais próximas do centro, entendeu? Então, isso atrai, porque o que a gente vê hoje é que essa região, até para quem quer ficar aqui ou nem que seja durante a semana, mas ou que queira se instalar perto da região central, a oferta hoje é muito baixa de imóveis, né? Então, assim, eu acho que as pessoas estão vendo uma oportunidade de casar esse desejo de estar perto do centro com qualidade, que sempre foi o ponto que não adianta eu estar perto do centro, mas estar num bairro muito ruim, estar num bairro que é perigoso, que eu estar num bairro onde não tem, também o imóvel vai ser um imóvel que não vai ter infraestrutura. Eu acho que está casando eu ter um bairro com uma certa infraestrutura, e falando de bairro mesmo, com um residencial, mas que também vá poder usufruir da proximidade com o centro. Tá, então é uma gama, pelo que você colocou, e até você trouxe uma coisa muito interessante, que é de pessoas que de repente querem passar o final de semana, e de repente pode até colocar o apartamento, a unidade no Airbnb, enfim, uma plataforma, ainda conseguiu, né, até ter uma renda extra com isso também, e ele poder usufruir, né, pela localização também, como a gente está colocando, né, a localização privilegiada. E aí, queria que você falasse um pouquinho, pegando essa carona, como é que... E o Bahia?
que é o lançamento mais recente de vocês, que você falou que também mais um sucesso aí, e com essa vista maravilhosa que vocês estão dizendo, né? Uma vista para a Baía de Guanabara. Privilegiada também, né? Exato, exato. Eu acho que, sinceramente, o Bahia virou quase que a joia da coroa ali, porque a gente realmente vem subindo o padrão dos empreendimentos. O Epicentro também já foi um empreendimento tem um mall embaixo, muito legal. E o Bahia, a gente, por estar ali na Rodrigues Alves, com a vista eterna, a gente também tem uma piscina muito legal lá no rooftop. Eu acho que assim, ele ficou com tanto a composição dele, fachada, de área de lazer, ficou muito legal. As unidades, a gente está até trabalhando já em unidades, em algumas unidades até maiores, então você vê que isso não é tanto perfil do investidor, você tem unidades de 2, 3 quartos, maiores, para perfil de famílias mesmo. Então, acho que já começa a vir realmente aquele público que não é já está enxergando olha, esse aqui eu comprei para morar no Porto com essa vista perto do centro, assim, já está pensando a vida efetivamente dele ali. Então, eu acho que isso foi uma experiência muito legal para a gente, até para a gente, porque, assim, imagina a nossa situação aqui, a gente vai testando limites e públicos, porque, como eu falei, os dados são tão diversos que para você pensar num próximo, você já tem que ficar também entendendo, tentando ler o que está acontecendo, né? Então, o Bahia foi um pouco dessa leitura do que a gente vinha vendo acontecer. E assim, você já tinha brincado aí, perguntado, a gente tem mais, pelo menos aqui, 3 empreendimentos aqui para o futuro, possivelmente ainda, assim, visto que o Bahia está indo bem, a gente tem talvez mais um esse ano, ali até bem próximo do Bahia, então a nossa ideia é ter mais um ali próximo do Bahia, e os outros possivelmente no ano que vem, aí tomara que dando sequência a isso tudo que está acontecendo. Eu tenho uma pergunta também que, com certeza, que quem está nos acompanhando deve ser também não é dúvida, curiosidade. Esse é o 8º no Porto, e você já está adiantando que talvez tenha mais um e quem sabe ano que vem. Do primeiro até o Bahia, vocês foram modificando, acrescentando área de lazer ou tirando? O que isso foi assim? Tipo uma escola, né? Uma experiência. Exato. A gente foi acrescentando coisas, assim, por exemplo, em alguns momentos a gente começou acrescentando algumas coisas, mas também qualificando, nem que seja uma fachada legal. A gente foi se preocupando cada vez mais também com a região. Então, a gente, por exemplo, no pátio, no Energy, a gente tem toda uma área de passeio entre eles que vai ser grafitada com artistas, vai ficar uma área muito legal. E aí também, que o legal de ver nesses empreendimentos, esse movimento que eu estava comentando com você, que foi o crescimento também das unidades. Então, significa que a gente foi entendendo que a gente começou bem compacto e foi crescendo, porque o público foi, de uma certa forma, vindo um público um pouco diferente, que o público inicial é aquele que assim, a gente pensava muito no preço. Tá. Depois começou a pensar também que é o seguinte, olha, o pessoal quer que a gente tenha uma unidade um pouco maior, para uma família um pouco maior, um projeto com um pouco mais de bossa. Aí a gente veio para o Epicentro, que a gente já vem com uma fachada também bem diferente e com um mall muito legal embaixo, já atendendo uma demanda de serviço que aquilo tudo já foi gerando. E aí o Bahia chegou meio que assim, olha, vamos colocar um negócio até mais para cima, que vai ver o seguinte, o pessoal já estaria disposto a vir para o Porto para esse padrão aqui? E veio. Sim. Então assim, acho que foi criando. E acho que agora a gente enxerga até o seguinte, que a gente tem espaço, não é que a gente agora vai só fazer cabeça nossa, agora só queremos Bahia. A gente vê espaço para também voltar a fazer alguns empreendimentos para atender, porque você acaba deixando nesse meio do caminho, deixando de atender algumas faixas. Então a gente já viu que assim, a gente pode fazer alguma coisa. A gente, por exemplo, tem uma ideia de um empreendimento que está rolando, que ele fica mais perto ali do Rio Wander. Então, a gente tem
a ideia de fazer um empreendimento com um preço um pouco mais acessível que o do Bahia, por exemplo, e fazer um do lado do Bahia também. Então, a gente já viu que tem público para esses dois tipos. Então, assim, é igual o seguinte, é o que eu brinquei com o pessoal lá na convenção do Bahia, eu falei o seguinte, eu daqui a 10 anos, eu não quero nem saber quanto custa uma unidade do Bahia. Porque se você for pensar o que é historicamente no Rio de Janeiro, você sabe que o preço de um imóvel de frente para a lagoa do que da rua de trás da lagoa ou de frente para a praia, na rua de trás para a praia, é completamente diferente. Com certeza. O Secov, né, faz pesquisas que na mesma rua o CEP mudou, o CEP já mudou o preço. Que é o que você está falando também, na frente, trás, enfim. Então, assim, esse bairro, por não estar tão consolidado, ele não gera essa sensação tão grande ainda. Mas que lá na frente vai acontecer isso. Então, é isso que eu acho que a gente vai, daqui a pouco, com a formação desse bairro, vai ser normal o seguinte, vai ter a rua de trás, vai ter um preço, vai ter a rua da frente, vai ter a rua do lado que vai estar mais perto de alguma coisa. Então, esse bairro vai se formando e a gente está tentando entender isso de forma que não ficar também bitolado a ponto de achar que, olha, chegamos aqui, é daqui, e é sempre querendo ir para cima, que eu acho que é o grande erro, às vezes, que se comete. Entender que vão ter públicos diferentes. Não é só... o mercado tem essa coisa, né? Eu vou para cima, vou mais para cima, vou mais para cima, mas a gente, assim, acredita que a gente vai ter que ter um pensamento que vão ter ruas diferentes. É até uma coisa que eu falo no centro, o pessoal pensa sempre muito no centro, né? Falando muito dessa situação de área, o empreendimento tal, o local tal, só que você tem várias ruas no centro que não tem, são ruas pequenas, são complicadas. Então, assim, você tem que entender que a precificação nunca pode ser tão igual assim. E aí... Isso, mas... Desculpa, te cortei. Não, mas encerrando, na verdade, é isso. A gente, na verdade, está pensando esse bairro um pouco mais para várias classes, né? Não simplesmente para uma classe. Ou seja, exatamente, vai ser uma coisa mais simpática. Vai ter aquele que está dando o upgrade, que aí já vai para um Bahia, e tem aquele que está começando, né, para trocar o aluguel pela casa própria, e aí vai ter também um produto para ele não vai estar esquecido, vamos dizer assim. Porque Exato. E aí, pegando carona nisso, e a gente já falou no primeiro bloco, nessas alterações do programa, que hoje, né, o teto passou para 350 mil, já ajuda tanto o consumidor também, quanto vocês, né, o incorporador, o construtor, e outras regiões da cidade. É possível levar também, ter esses dois tipos de produto em determinadas regiões, ou o Porto é totalmente diferente mesmo? E até Niterói, que você falou no finalzinho do outro bloco. Na verdade, a gente, na verdade, tem uma percepção, por exemplo, como Niterói, a gente teve um lançamento ali do lado das Barcas, que acaba hoje tendo um movimento muito similar ao que vem acontecendo no Porto. Não sei se você está vendo exatamente o que está acontecendo. Aquela região na lateral das Barcas, que era antigamente uma grande área de estacionamento, tinha um supermercado ali, ela está passando por uma revitalização, um processo de urbanização muito grande. A Cury fez o primeiro lançamento lá, a gente tem aí a perspectiva de um segundo para o início do ano que vem. Então é uma região que eu também acredito que está no centro de Niterói e vai sofrer essa reurbanização, essa reocupação do centro também com uma qualificação muito grande, porque ali, até diferente do centro do Rio, é uma região de comércio pujante, né? Um comércio popular pujante ali, e que você tem o Niterói não tem a característica tão grande como o Rio, então você está muito próximo de bairros muito nobres também, não só do centro, mas também de bairros muito nobres. Então eu acho que passa, dentro do seu tamanho, dentro da sua escala, também por um processo grandioso que eu acho que vai acontecer aqui na nossa região metropolitana. Tá. E aí, até dezembro, o que a Cury tem? Você já deu umas pinceladinhas assim, você pode adiantar, tirando o Porto, falou um pouquinho de Niterói, você disse que seria para ano que vem.
E a Zona Norte também? Vocês têm Temos empreendimentos sim. na Zona Norte, tem no Recreio, não é isso? Isso, a gente tem o mais agora, o próximo, a gente tem um grande lançamento para começar a primeira fase dele em Irajá, que é um terreno gigante lá, que a gente está para lançar agora no mês de agosto. A gente tem, como eu falei, mais para frente um no Porto. A gente tem uma fase de um empreendimento nosso em Jacarepaguá que está para sair. E a gente tem mais 2 negócios, um, como você mencionou, no Recreio, e um outro também legal, assim, que é diferente, não é tão fácil, a gente comemora porque tem alguns lugares que são bem difíceis de você empreender e conseguir fazer, que é ali no Rio Comprido, na Rua do Bispo. Então a gente vai ter um empreendimento ali encaixado dentro do programa, é legal, assim, quando a gente consegue viabilizar dentro de regiões que a gente sabe que são muito pouco ofertadas, assim, historicamente no Rio, ainda mais dentro de programa. E esse de Irajá que você falou, tipo assim, é perto de transporte, porque vocês sempre estão próximo a transporte, enfim, a mobilidade. Ele é muito próximo ali à região ali perto do shopping, onde tem o shopping Via Brasil. Sim. E ele tem um bairro ali, o bairro Araújo, não sei se você conhece ali, que é muito famoso, é atrás do bairro Araújo. É uma região nobre ali da Zona Norte, então um terreno gigante também. A gente teve um empreendimento na região de Irajá, com mais de 2.000 unidades, onde era o cimento branco, que ficou muito marcado ali na região. E eu acho que o que a gente está buscando é repetir aquele sucesso, porque também é um terreno na escala daquele terreno, entendeu? E aí, Leonardo, todos são voltados, que você comentou com a gente, o foco é o programa, o Minha Casa e Minha Vida. Exatamente, são todos esses que eu falei, estão dentro do programa. Salvo engano, não sei se esse do Porto, em função do local ali, talvez ele fique um pouco fora, mas os outros todos enquadrados no programa aí agora dentro dessa faixa de 350 mil. Bom, a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa. Eu quero te agradecer aí por esse bate-papo, que a gente aprendeu um pouquinho mais do centro. Quem está nos acompanhando, o centro está totalmente transformado. Vale lá visitar, né? O que está acontecendo no centro e tem oportunidades para escolher, tem oportunidades para um apartamento mais compacto, um apartamento maior para a família e até mesmo para quem quiser investir, não é isso? Exato, acho que tem para todos os gostos. E que você possa voltar futuramente para contar mais detalhes desse empreendimento de Irajá. Enfim, afinal de contas, vocês estão completando 60 anos esse ano, não é isso? Exato. São mais de 13 anos já no Rio. Era isso que eu ia perguntar. Quanto tempo no Rio? 13 anos, né? Mais de 13. Exato. Bom, possa se repetir. Mais uma vez, obrigada, viu? Nada, obrigado você e conte com a gente sempre aí para qualquer bate-papo, informação, estamos abertos. E convido todo mundo para ir conhecer lá o nosso empreendimento no Porto. Tem os outros também, mas esse do Porto eu acho que é legal. Conhecer a região, acho que vale a pena conhecer. Tá bom, fica aqui o convite, gente. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.